Olá, olá, boa tarde para vocês aí no Brasil, para meus irmãos de fala portuguesa, missionárias, pastores, apóstolos, bispos, presbíteros, irmãos e irmãs, todos sejam muito bem-vindos de novo a este novo vídeo que estamos fazendo para aprender da palavra do Senhor. Então, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Hoje vamos estar vendo um tema que fala ensinados pelo Pai. Ensinados pelo Pai. Vamos ver aqui 1 de Coríntios 1, 27 ao 29. Diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Amém. Então estamos vendo que Deus escolheu sua vida, Deus escolheu minha vida para Ele. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente escolheu o Senhor, que a gente escolheu, que Ele aceitou a Jesus como único Senhor e Salvador. Isso não está errado. Só que a verdade, segundo a palavra do Senhor, é que Ele não os escolheu. Eu vou lhes mostrar aí na Bíblia também, em João 15, 16. Vamos para lá? Vamos a João 15, 16, que fala a palavra do Senhor. Palavras que o Senhor Jesus falou. Já não os vos chamo servos. 15, 16. Não, 16. Estava lendo 15. Vos não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vou ler de novo. Vos não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. O Senhor quer ensinar-nos uma grande lição que a gente tem que saber. Quando a gente vai ao mercado, ao supermercado, à feira, onde você vai, uma loja, a gente, quando vai comprar alguma coisa, a gente escolhe o melhor. A gente nunca escolhe o mais ruim, aquilo que está podre. Não. A gente sempre escolhe o melhor para comer. Todos nós escolhemos o melhor. E aqui vimos na palavra do Senhor que o Senhor que escolheu o fraco, escolheu ao pior, o mais ruim, escolheu a eles para vergonhar os sábios. Ele escolheu você e minha vida. E às vezes nós pensamos que Deus escolheu nossa vida porque nossa vida ia ser muito boa para Ele, que meu coração ia ser muito sincero para Ele, muito simples, que a gente ia procurar muito o rosto ou a face do Senhor. Só que aqui pela palavra do Senhor, nós vemos que Deus foi quem nos escolheu. Vou ler agora, se você tem sua Bíblia, ou pode ler depois, porque também tem irmãos que se conectam e depois
podem conectar-se também, porque estou numa hora que a gente está fazendo muita coisa. Eu aproveitei porque estou sozinha aqui em minha casa, porque minha família é muito barulhenta. Então eu aproveitei que eles saíram para fazer este vídeo. Por isso estou fazendo nesta hora. Vamos ver aí em João 6:45. O que fala o Senhor Jesus para nós. Diz assim: não dá para mim ver quem está assistindo, só vejo que estão dando curtir, só vejo que estão enviando adorei, só que não posso ver. Beijos e abraços para todos, meus irmãos e irmãs que estão assistindo agora este live, que estão ao vivo. E aqueles que vão se conectar depois também. Beijos e abraços para vocês. Diz assim a palavra no capítulo 6:45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, tudo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Que maravilha, que maravilha. Olha que fala aqui. Olha que fala. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, tudo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Aqui temos três verbos. Temos, primeiro, que está escrito nos profetas que todos serão ensinados por Deus. O primeiro que nós recebemos foi ensinamento. Com licença, vou tirar minha cachorra que está fazendo barulho porque minha família chegou. Com licença. Então, eu estava falando para vocês que primeiro que o Pai faz conosco, Ele ensina. Quando que Ele ensinou? Na eternidade passada. Porque temos a eternidade é sem fim. A eternidade não tem um tempo definido, não tem um tempo que começa ou que acaba. Só que nós estamos no meio, agora. Existiu uma eternidade passada e existirá uma eternidade futura. Então, na eternidade passada, Deus foi ensinar a nosso espírito antes que a gente conhecesse a Jesus. O Senhor, o Pai, diz a Bíblia aqui, que Ele ensinou. Portanto, fala Jesus, tudo aquele que do Pai ouviu. Primeiro o Pai ensina, depois o Pai faz que nós ouvimos. E logo aprendeu. Vem a mim. Tá vendo? Nós tivemos 3 processos. Nós tivemos o processo primeiro, que foi que o Pai ensinou. É como quando nós estamos na escola com as professoras. Que acontece? A gente primeiro escuta o que a professora está ensinando. Tá certo? Depois disso, nós estamos ouvindo. E depois a gente aprende. Assim aconteceu também conosco. O Pai estava ensinando, nós estávamos ouvindo e logo aprendemos. Diz. Vimos aqui então em João 6:45, como fala, disse que nos profetas. E onde sai isso nos profetas? Vamos para lá. Isaías 54:13. Em Isaías 54:13
aparece essa palavra que Jesus falou. Isaías 54, 13. Diz assim. Chloe. Minha cachorra agora está querendo entrar. Muito folgada minha cachorra. Chloe, déjate. Diz assim. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Tá vendo? As palavras que Jesus falou, que os profetas ensinaram nisso, isso já estava profetizado. Aqui em Isaías 54, 13. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Aí podemos ver a confirmação do que Jesus está falando aí em João. Vou ter que abrir, porque essa cachorra vai estar molestando todo o tempo. Licença. Ai, já. Sem sair mais. Essa cachorra dá muito trabalho. Agora, eu quero falar para vocês que o primeiro que aconteceu, então, nós vimos que quando a gente se convertiu, quando a gente veio ao Senhor, o primeiro que aconteceu na eternidade, antes que a gente se convertesse, o Pai ensinou, nós ouvimos e depois aprendimos. Vamos voltar aí ao livro de João. Vamos voltar a João, porque estamos aprendendo que fomos ensinados por o Pai. Aí também no capítulo 6, agora vamos ver versículo 37. 37. Olha o que o Senhor fala para nós. Diz assim: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Vamos ler de novo? Tudo o que o Pai me dá virá a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que está falando Jesus aqui? Está falando que o Pai tinha, nós tinha, a você, a mim, a igreja. Ele nos tinha. E diz que o Pai foi dar um presente para Jesus, que fomos nós. Fomos nós. Por isso disse: tudo o que o Pai me dá virá a mim. Por isso nós fomos a Jesus. Na hora certa, no tempo certo. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Está dizendo Jesus: se o Pai está dando um presente tão grande para mim, que são meus filhos, eu de nenhuma maneira eu lançarei fora. Não vou recusar, porque o Pai está dando esse presente para mim. Tá vendo que às vezes nós pensamos diferente? Muitas vezes nós acreditávamos errado, que nós tínhamos a escolha. O livre-albedrio, achávamos que era para escolher se escolhíamos a Jesus. Só que o livre-albedrio é para outras coisas. Não tem nada a ver com a salvação, porque a salvação depende exclusivamente do Pai. Estamos aprendendo que é pela palavra do Senhor. O que mais fala a Bíblia? No versículo 40. Vamos continuar.
Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Silencio, Chloe. Chloe, te dejé entrar y ahora estás haciendo ruido. Basta. Ah, cachorra. ¿Tá vendo? Vou ler de novo. Ya, fuera. Estoy haciendo eso. Llévatelas, por favor, a las dos. Llévatela a Chloe, porfa, que me hace mucho ruido aqui. Gracias. Graças a Deus. Ah, e ficou a outra, não pode ser. É que tenho duas cachorras. Uma saiu, outra entrou. Vou ler de novo. Porquanto esta é a vontade de meu Pai. Tá vendo? A vontade de quem? De você? De mim? De nosso livre-albedrio? Nada. Tá falando a vontade de meu Pai. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Vou parar por aqui. Depois continuamos com o versículo. Diz uma coisa, quero falar para vocês. Que todo aquele que vê o Filho, nós também com nosso espírito vimos ao Filho. Talvez você dirá, eu nunca tive uma revelação, uma visão, eu nunca tive assim uma coisa sobrenatural que eu experimentei ver ao Senhor. Você teve, só que você não lembra. Ficou guardado em seu espírito, porque você e eu vimos ao Filho. Porquanto esta é a vontade de meu Pai. Olha aqui, olha. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele. Tá vendo? Que a gente viu ao Filho, viu a Jesus. Depois continua dizendo, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O que está falando aqui? Que o Pai ensinou, o Pai fez que nós tivemos um aprendizado, que nós ouvíramos, e agora o que está acontecendo no mundo espiritual antes da gente conhecer o Senhor? Tudo isso aconteceu na eternidade passada, que a gente não lembra. Porque Paulo fala aí em 1 de Coríntios, lembrei agora, em 1 de Coríntios, quando fala do amor, diz que antes olhávamos por espelhos escuramente. Só que quando estejamos na glória, aí o nosso conhecimento, nossos olhos, tudo, nossos sentidos vão ser revelados e vai ser aclarado tudo que nós não entendíamos aqui na terra. Tudo isso que fica agora assim como em trevas, que não fica claro, como uma nuvem que fica aqui na frente de nossos olhos. O que acontece? Tudo aquilo agora para nós são coisas misteriosas, são coisas que a gente não pode entender. Só que Paulo fala que depois tudo aquilo que víamos escuramente, vamos ver claramente. Por isso que estou falando para vocês que no passado nós fomos ensinados. Estou com um pouco de frio, por isso que faço assim. Aqui está frio, aqui no Chile faz frio. Isso que temos um pouco de sol, só que o sol não esquenta nenhuma coisa.
Diz assim, estava falando que o Pai ensinou, ouvimos ao Pai, aprendimos do Pai, e depois que aconteceu, quando fomos dados ao Filho, nós vimos ao Filho e cremos nele, porque nós acreditamos nele. Quando o Evangelho foi pregado para nós, em meu caso não foi pregado, foi uma coisa diferente. Ninguém pregou para mim o Evangelho. O Senhor mesmo que me levou meus passos, meus pés a uma igreja. Foi assim. Ninguém pregou, ele me levou. Eu senti uma angústia terrível, uma vontade de chorar e não parar de chorar. E eu sabia que eu tinha que ir a uma igreja. Só isso. Eu tinha 15 anos. Assim foi meu convertimento. Não fui pregada por ninguém, ninguém falou a mensagem de Deus para mim no passado. Não. Foi um chamado diferente. Só que como seja, se você pregaram o Evangelho, se foi assim como eu, que ninguém pregou, só foi um chamado, é porque a gente já estava na hora. Né, Ferdejate? A gente já estava na hora. Estava na hora que tinha que convertir-se. Deus preparou o momento, o tempo certo. E fala algo mais profundo ainda. Vou ler tudo. Porque enquanto é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Qual é a vontade do Pai? Que todos aqueles que creímos nele vamos ter vida eterna. E que fala Jesus? Está falando dele agora. Diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele está fazendo essa promessa. Que aqueles que vimos a ele não nos recusa. E mais ainda, ele vai nos ressuscitar no último dia. Tá vendo? Que maravilhoso! Como nos dar graças a Deus. Somos uns privilegiados. Você, eu, todos nós. Porque tudo isso estava nos planos e na mente de Deus. Não minha mente, não sua mente. Nem estava em meus planos que um dia eu ia ser uma mulher de Deus. Que ia conhecer, que ia ter experiências, que ia experimentar essa presença tão forte do Senhor. Nunca eu pensei que ia acontecer algo assim. Agora vamos continuar. Estamos no versículo 40, vamos ler 44. Ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim. Veja aqui. Se o Pai que me enviou não o trouxer. Se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. De novo Jesus falando. Ninguém pode vir a mim por sua própria vontade. Porque fala, se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós fomos a Jesus porque o Pai nos trouxe. O Pai trouxe-nos ao Jesus. Tá vendo? E volta a falar. E eu, disse Jesus, o ressuscitarei no último dia. Esse é seu destino, meu destino, pelo que fala a palavra do Senhor. De novo, desculpe, esse vídeo eu tenho muita interrupção com esses cachorros.
Uf. Pior que a porta agora está muito apertada. Tenho que fazer muita força para abrir. Então, estávamos vendo em João 6, vimos 40. Agora vamos ver outro. Adoro esse louvor, adoro. Quando vou orar, eu oro com esse louvor. É maravilhoso. Não sei se você consegue escutar. Vou colocar um pouco de volume para que vamos cantar um pouco ao Senhor. Me esvazia de mim, me transborda de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Adoro esse louvor. Enche minha vida da presença do Senhor. Fala que minha alma, meu espírito, tudo me ser almeja. Vamos continuar então, vamos ver agora 44, que fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Já tínhamos olhado aquele. Vamos ver agora 65, do mesmo João 6, fala assim, veja, e continuou, por isso vos disse, que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. E continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. Você e eu fomos trazidos a Jesus. Ele está dizendo: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Quem foi que concedeu que nós viéramos a Jesus? Quem foi? Foi o Pai. Por isso essa mensagem chama ensinados pelo Pai. Porque não só fomos ensinados, também fomos trazidos a Jesus. É isso o mais maravilhoso. Isso é o mais grande, porque a gente nunca pensou que Deus foi que nos escolheu, como fala Jesus. Não foram vocês que escolheram servir, caminhar no Evangelho. Não foram vocês. Sabe quem foi? Foi o Pai. Foi uma escolha do Pai. O Pai que trouxe sua vida para que eu recebera, e eu não vou lançar fora. Eu não vou rejeitar todos aqueles que o Pai mandou. O Pai ensinou, nós aprendimos, depois nós vimos a Jesus. Em um momento, vimos a Jesus, nosso espírito viu Jesus, e nós fomos e nos rendimos a Ele. E nós fomos e ficamos todos, não sei como se fala em português, só que ficamos todos assim arrependidos, ficamos todos cheios de vontade de dar nossa vida ao Senhor, consagrar nossa vida, dedicar nossa vida. Estou tentando falar. Lembra que minha língua é espanhol, então eu
Estou tentando mais ou menos falar as palavras que acredito que vocês podem entender. Nós ficamos todos assim, muito aflitos. Talvez essa é a palavra. Ficamos muito aflitos quando vimos que nossa vida era uma vida que não agradava a Deus. E ficamos arrependidos. E esse dia fomos e falamos para Jesus: Senhor Jesus, entra em minha vida. Eu dou toda a minha vida a você. Eu não sabia que você me amava. Lembro aquele dia que de minha vida, eu tinha 15 anos. Eu era quase uma criança, porque era uma menina, só que a mentalidade minha era de uma criança, porque eu estava brincando. Eu não namorava, eu nunca fui a uma festa, eu não vivi nada do mundo, eu não sabia nada. Somente eu andava brincando e o Senhor fez o chamado para mim. Por isso eu falo que era quase uma criança. Tinha 15 anos, só que com a mente de uma criança de 11, 12 anos. Agora as crianças de 11 e 12 também são muito avançadas. Muitas crianças agora já têm mentalidade de adulto. Só que na época que eu conhecia o Senhor, era uma criança. Então a gente era muito inocente. E minhas irmãs, mais ainda. Porque tudo o que eu fazia, minhas irmãs imitavam. E minha irmã, que continua de mim, tinha 14 e a outra tinha 11. Então as três começamos a servir ao Senhor. As três juntas. Começamos a caminhar, começamos a ter experiências sobrenaturais no momento. Conhecemos ao Senhor e o Senhor começou a levar-nos a orar muito, a jejuar. A gente jejuava 4 dias por semana. A gente jejuava muito, toda a vida de solteira. O pastor era muito bom, o pastor que tínhamos, porque o pastor tinha sempre o templo, a igreja aberta. Então a gente saía da escola e passava para a igreja, e aí ficava horas na presença de Deus, horas orando. Assim o Senhor moldou nossa vida. Das 3 irmãs mais velhas, somos 7. E depois meus irmãos que foram já crescendo, quando chegaram ao tempo da adolescência, já eram uns rapazes, já eram moços. Minhas irmãs moças também, a outra que ficava, também dedicaram suas vidas ao Senhor. Eu lembro esse dia como se fosse hoje. Como que Deus falou para mim. Como que Deus falou. Sabe, aqueles que me conhecem, que eu sou baixinha, e conhecem, quando eu era novinha, era muito magrela, muito magrela. Então eu estava no último assento, no canto da igreja, e tinha à frente de mim um irmão grande, grandão, forte. Então somente eu escutava a palavra. Eu não via ao pregador que estava falando a palavra do Senhor, porque ele me tampava. Só que aquele dia Deus falou para a minha vida, porque apesar que eu estava brincando, eu tinha um ídolo no meu coração. Eu tinha um ídolo, um cantor. Ele chama Miguel Bosé. Na época, eu nem sabia que ele era homossexual. E falavam para mim, esse cara é um gay, homossexual. E eu ficava muito brava quando alguém falava mal dele, porque ele era meu ídolo. Então eu gostava muito dele.
E aquele dia o Senhor falou para mim. Falou, e o pregador não via para mim. Falou uma coisa que eu sempre falava. Eu sempre falava, se eu tivesse dado minha vida por Miguel, você, eu dava minha vida. Porque ele é meu amor. Eu estava apaixonada como uma menina. E eu falava sempre isso. Falava para minhas irmãs, para minhas amigas. Eu falava. Eu tinha cartazes no meu quarto. Tinha caderno. Juntava todas as fotos dele. Tentava vestir-me como ele. Usava aqui um cinto. Não sei como chamam aí. Tiara, acho que chama. Com seu nome. E tentava vestir como ele. Com as mesmas roupas que ele. Porque era meu ídolo. E aquela vez quando o Senhor falou para mim, sabe o que falou? Falou, você fala que você dá sua vida por seu ídolo. Você tem um ídolo. E você daria a vida por seu ídolo. Só que esse ídolo que você tem, esse homem, se olhar a você, ele ignoraria você, ele nem olharia para você. Porque você é uma menina pobre. Porque você é uma menina insignificante para ele. E se você estava na frente dele, ele nem olhava para você. E você está falando que dá a vida por ele. Só que tem alguém que você nem pensa nele. E se deu sua vida por você. Jesus. Jesus te amou tanto. Jesus te amou e deu sua vida. Sem que você pense nele. Sem que você adore ele. Ele sim deu sua vida por você. Porque você é muito valorosa para ele. E ele te ama. Ele deu sua vida na cruz por você. Por isso eu falo, meu convertimento foi diferente. Porque Deus me levou a uma igreja. Eu fui aí e eu pensava, como que esse homem que está aí à frente, como que ali no púlpito, como que ele sabe minha vida, como que ele conhece minha vida, que eu tenho um ídolo e que eu falo sempre que vou dar minha vida por ele. E aquele dia eu fui convencida de pecado pelo Espírito Santo. Aquele dia se abriram meus olhos e eu vi a realidade espiritual. Eu vi o amor de Deus por mim. E não sou eu. Minhas irmãs foram comigo também na igreja aquele dia. E sabe o que aconteceu? Aquele dia caímos as três ajoelhadas. As três ajoelhadas. Pedindo perdão. Pedindo perdão. E convidando a Jesus à nossa vida. Aquele dia. A gente nunca mais se afastou de Deus. Desde aquela vez, já tenho 37 anos que eu estou no caminho do Senhor. 37, agora tenho 52. São 37 anos que nós, as três irmãs ainda, também amamos ao Senhor com muita paixão. E não quero falar que a gente não cometeu erros mediante o caminho, porque a gente peca e a gente cometeu erros. E o Senhor já perdoou muitas vezes a gente de coisas que não tinha você. Só que eu estou lembrando e falando para vocês que foi o Pai que escolheu, sabendo como minha vida ia ser, sabendo como sua vida ia ser. Ele não se importou
Por isso ele escolheu o pior. Eu vou ao mercado, eu vou à feira e eu escolho o melhor. Só que o Pai, para sua glória, escolheu o pior. Escolheu o pior. Não porque nós sejamos os melhores, não. Ele escolheu o pior. E essa sou eu. Essa sou eu. Bendita escolha. Bendita escolha. Porque Ele quis escolher minha vida. Ele que fez a escolha. E eu queria, nem pensava que ia compartilhar meu depoimento, nem pensava que ia compartilhar minha testemunha com vocês. Só que o Espírito Santo me fez falar e lembrar daquele momento que a gente entregou toda a sua vida, rendiu toda a sua vida a Ele. Porque é impressionante, é impensável pensar a misericórdia que Deus tem com a gente, com sua família, a misericórdia que Deus tem, não só com minha vida, porque Deus também tem com toda a minha família. Graças a Deus, todos os meus irmãos, todos servimos a Deus, os 7 irmãos. Eu sou a mais velha dos 7. E todos amamos ao Senhor profundamente. Profundamente. Porque fomos ensinados, chamados pelo Pai e dados a Jesus. Então, de quem é a glória? Quem merece ser louvado? Sou eu? É você? Não. É o Pai. Temos que ficar gratos com Ele, porque Ele fez a escolha por nós. Ele fez. Eu queria convidar a refletir essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para eu falar para vocês, para que vocês saibam qual é a origem, qual foi o começo da escolha de você chegar ao Evangelho. Eu queria mostrar pela palavra de Deus, para que vocês saibam agora de quem foi a escolha. Louvado seja nosso Senhor, louvado por sempre, pelos séculos dos séculos. Sempre Ele seja glorificado e louvado. E vou continuar entregando mensagens. Também estão pedindo para mim que dê aqui a minha língua. Então também estou alternando. Estou fazendo em espanhol, estou fazendo em português. Só que vamos continuar com a ajuda do Senhor, pregando, ensinando a palavra do Senhor. Sejam muito ricamente abençoados. Sejam cheios da presença do Senhor. E ora, me esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei para ti, Espírito Santo. Como fala essa música de Fernandinho. Me esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei para ti, Espírito Santo. Que seja uma realidade, que seja nosso viver diário. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Amém.